Pronto, agora tá assim. Vamos lá, continuando aí a parte de propriedades coligativas. Então, as propriedades coligativas são propriedades do solvente puro que sofre alterações quando este solvente passa a contribuir uma solução. No caso, é construir uma solução. Então, se eu modifiquei essa estrutura, eu estou trabalhando com propriedades coligativas. Vou dar um exemplo muito prático. Quando você põe a água para ferver, a água, quando ela chega a 100 graus, ela vai formar aquela fumacinha, né? Vai haver o desprendimento do gás, que é o chamado convecção. A convecção está direcionada com igualar a pressão interna com a pressão ambiente, fazendo com que ocorra o desprendimento, ou uma palavrinha que vocês não ouvem muito por aí, um escape, né? A formação do estado de vapor. Então, isso vai acontecer quando estou aumentando a temperatura. Então, vamos voltar para a nossa água. Você colocou água para ferver, chegou aos 100 graus, começa a haver o desprendimento, né, a evaporação, o escape, né, do estado de vapor, e aí você adiciona um sal, você jogou um sal na água. Você vai notar que instantaneamente a água para de borbulhar. Isso aconteceu por quê? Porque o sal é um soluto. Eu tinha um solvente puro, a água, e eu adicionei à água um sal. Esse sal é o soluto. Quando eu adicionei essa água, o que aconteceu? Ocorreu o abaixamento, né, no caso aí, da pressão máxima de vapor, e eu aumentei a temperatura de ebulição, adicionando apenas um soluto no volátil. Aí você pode perguntar, professor, isso aconteceu porque o sal é iônico? Porque o sal em meio aquoso vai formar íons? Não necessariamente. A natureza do soluto, gente, não me interessa. O que vai interessar é a sua concentração molar, a sua quantidade é que vai aumentar essas interferências, vamos dizer assim. Então, a natureza dele não interessa. Se eu tivesse feito esse processo com açúcar, aconteceria a mesma coisa. Até com o ensine-hoje, vocês que são experts no preparo do ensine-hoje, você põe água para ferver, quando você adiciona o macarrão, a água para de borbulhar. Porque ali eu adicionei um soluto não volátil, que modificou, por exemplo, a minha temperatura de ebulição. Se a água ferve a 100 graus, quando eu adicionei o sal, agora ela vai ferver a 180, chegando a 200. Aí vocês perguntam, professor, mas eu noto também que a partir do momento que eu adicionar o sal na água, ele não demora muito tempo e volta a borbulhar. E isso é verdade. Por quê? Porque ele já tem uma temperatura de 100 graus. Se eu estou aumentando mais a temperatura, eu já tenho 100. Então, para eu chegar em 180, é questão de segundos. Por isso que ela volta a evaporar. Então, isso daí é o princípio básico relacionado às propriedades coligativas. Então, ó, as substâncias puras têm propriedades físicas bem definidas. A água, no caso aí, por exemplo, congela a 0 graus, isso vocês sabem muito bem, e ferve a 100 graus, né, ao nível do mar. Tais propriedades são chamadas de constantes físicas. Serve para identificar substâncias puras, pois a presença de impurezas altera esse valor. Então, se eu tiver impureza, eu estou alterando. Se eu tiver um soluto, eu estou alterando. Não é à toa que, por exemplo, vocês notam que a água do mar não congela. A água do mar não congela por quê, professor? Pela alta presença de sais, né? A alta concentração de sais. Eles estão Professor, diminuindo. Oi, Zídio, diga. e se eu tiver tipo uma piscina que tenha cloro, todos aqueles produtos que para higienizar, ela vai demorar para congelar também, porque vai mudar? Sim, porque tem sais. Se fosse só Nossa. água, vamos dizer que você tenha água pura, né? Aquela água que nós chamamos de água destilada na piscina. Ela congela a 0 grau. Fácil, tá? Sem problema nenhum. Vai congelar mesmo. Mas a água da piscina, naturalmente, com a presença de cloro, né? Com a presença de outros sais, né? Para fazer as limpezas, os bactericidas chamados, a tendência dele congelar é quase nula. Por que é quase nula? Porque também, se você chegar numa temperatura muito baixa, você vai conseguir chegar nesse ponto de congelamento. Tá? Quando você que esteve no sul do país, o frio lá é igualzinho daqui, né? Você notou que não teve Quando eu diferença cheguei quase lá, tava nenhuma. no período de calor. Quando eu tava saindo, que tava começando o frio. Pois é. Então, você Aí já, já- aqui no nosso ambiente, a gente vai em qualquer ambiente, né? A gente adiciona nos radiadores um aditivo. Esse aditivo nós chamamos, por exemplo, de etileno glicol. Lógico que se você chegar
no posto de gasolina e dizer assim, ei, me dá um etileno glicol, o cara não vai saber o que é. Mas se você diz aditivo, ele, eu tenho aqui, eu tenho esse. Então, quando eu adiciono o aditivo no radiador, é para impedir, aqui no Piauí especificamente, é para impedir que a água evapore. O motor chega miseravelmente a 400 graus. Então, para impedir que a água evapore, é adicionado um aditivo. Lá no sul do estado, aliás, no sul do país, que é mais frio, que EGA, né? O aditivo que é colocado lá é para impedir que a água congele. Então, vocês estão notando que eu consigo fazer modificações das propriedades, né, com o mesmo elemento, com o mesmo soluto. Um para impedir que a água evapore e a outra para impedir que a água congele. Então, nos países frios, eles utilizam esse procedimento. Vocês que viajam aí para os Estados Unidos, Canadá, enfim, esses lugares onde tem neve, vocês notam que lá as prefeituras elas passam com caminhões que vão tirando o gelo e elas vão jogando sal. Né? Muitas pessoas nas suas casas mesmo na frente, eles jogam sal com alguma pá, com balde, enfim. Esse sal, gente, é para justamente diminuir a temperatura de congelamento, é para descongelar realmente ali aquela neve que fica acumulada. Né? Então, o sal ele serve para isso. E ele é um soluto. Tá? Isso acontece, a galerinha que gosta aí dos finais de semana, né? Que gosta de beber eles sabem desse procedimento. Eles vão colocar lá os refrigerantes, né? As cervejas, enfim, no isopor, com gelo. É que eles fazem para que fique mais gelado. Eles adicionam o quê? Sal. Jogam sal. Esse sal vai fazer com que... Né? Sal e álcool, justamente. E se puder completar com água, melhor ainda, né? Porque vai equilibrar para todos, né? Essa questão do resfriamento. Então, fazem isso, você vai notar que em alguns minutos já tem muita água, porque derreteu o gelo. Né? A tendência é derreter o gelo. O sal que é adicionado lá, só o nosso NaCl, ele vai fazer esse procedimento. Lá nos países frios, são 2 sais. Um, para absorver realmente o calor, que é justamente o cloreto de cálcio, e o outro, que é o hidróxido, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, é para realmente diminuir a presença do gelo e ficar só a água. E eles jogam serragem ou areia para que as pessoas tenham aderência, né? Para não ocorrer acidentes, né? De escorregar, enfim. Mas acontece muito. Vocês veem que os carros lá, eles colocam corrente, né? Para ter aderência com os pneus. Desenvolve-se sal comum em água, por exemplo, né, dissolvente sal comum em água, por exemplo, ela passa a congelar em temperaturas mais baixas e ferver em temperaturas mais altas, é o que eu acabei de falar, em relação à água pura. A presença de um soluto na água também altera o comportamento de células vegetais e animais. Quando eu falo de salada vegetal, quem gosta de salada vê muito que o alface tende a murchar, né? Então, quando você adiciona lá uma solução salina no alface, você vê que o alface, alguns minutos depois, ele está murcho, porque ocorre o processo que nós chamamos de osmose, né? Ou osmose reversa, que é justamente uma pressão adicionada ao sentido contrário à osmose. Então, ela vai perder do meio menos para o meio mais concentrado. E, quando eu falo isso dos animais, a gente fala dos peixes. A gente tem a lembrança dos peixes de água doce e de água salgada. Depois vocês podem conversar isso com os biólogos aí de plantão, com o Romex e o Gilson, não sei qual deles que fala diretamente dos sistemas. Mas os peixes, se você pegar um peixe de água salgada e colocar na água doce, ele morre afogado. Porque o processo de osmose vai agir muito facilmente nele, do mesmo jeito que acontece se você pegar um de água doce e jogar na água salgada. Também acontece um processo parecido. A diferença é que ele vai morrer murcho, ele vai perder todo o sal existente no seu organismo, né? Porque a osmose funciona do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água do mar é concentrada de sais. Então, os sais presentes lá no organismo desse peixe vai fazer parte agora da água do mar. Então, a tendência é ele murchar, vai ficar com suas células chamadas túrgidas. E nós temos as células plasmolizadas e nós temos as células túrgidas. Tá vendo como química, biologia e física andam de mãos dadas? Nós precisamos conhecer esses procedimentos também.
Evaporação dos líquidos puros. Isso daí a gente já vai entrar no que nós chamamos de pressão de vapor. Então, todo e qualquer líquido possui a sua pressão de vapor e ela está relacionada tanto com a sua natureza, quanto com a sua concentração e com as interações que elas são capazes de fazer. Então, aqueles procedimentos que vocês viram de ligações químicas, de interação entre as moléculas, né? Geometria molecular, que vocês viram lá no ano passado com o professor Austin, vocês vão necessitar delas aqui também. Tá? Então, isso é uma escadinha, né? Você está subindo os degraus para poder desenvolver aí a teoria química. Então, vamos lá. Quando para um processo de evaporar, né, o que acontece? É a pressão exercida aqui, ó, na superfície, né? Na superfície do estado líquido. Vai ocorrer uma pressão aqui nesse sistema, no estado inicial, e com o tempo você vai ver o desprendimento. Aqui dentro, ó, a temperatura, né, vamos supor que você tem uma garrafinha com água, você coloca ela lá, deixa algum tempo, você vai notar que o nível da água vai diminuir um pouco. Então, a tendência é que, para muitos, acham-se que ali tem algum vazamento ou alguém bebeu e deixou ali, né, o recipiente novamente, mas o que acontece lá é justamente o desprendimento. Se existe uma pressão na superfície, essa pressão está ocasionada à pressão ambiente. E quando ele colocou aqui o vácuo, né, ó, ficou a uma determinada pressão. Tem um ar aqui, ó, então as partículas presentes aqui pressionam a superfície do líquido, no caso a água, fazendo com que ocorra o desprendimento delas. Então, vai haver aqui, ó, esse símbolo que vocês estão vendo, é a simbologia de equilíbrio, né, que é um conteúdo também da fisicoquímica, que eu acho que vai ser eu que vai falar de equilíbrio químico. Então, aqui, você nota que existe um equilíbrio entre o estado de vapor e o estado líquido. Então, quando você vê... Não entendi. Não entendi. Quem falou? Tudo bem, eu não entendi, mas se precisar é só repetir, não entendi. Ah, se gostou da questão lá, você é o cara, viu? Você fez os pingentes lá, banhou a ouro, você é o cara, viu? Voltando, vai haver o equilíbrio aqui, ó, entre o estado líquido e o estado de vapor. Tá vendo esse equilíbrio, ok? Então, mediante o quê? Mediante a pressão interna e a temperatura ambiente. No caso aqui, uma temperatura nossa, normal, é de quanto? De 35, 36 graus, né? Você já começa a ver as paredes do recipiente suar. Porque o que vai acontecer, gente, quando evapora? Ele não tem espaço para sair. Então, ele vai bater na parede do recipiente, no caso aí desse recipiente, e vai retornar para o estado líquido, ele vai condensar. Lembra que vapor condensa. O gás liquefaz, é diferente. Tem muita gente que diz que o gás condensa, jamais, tá? O gás liquefaz. E o vapor condensa. Então, quando o vapor de água está desprendendo do estado líquido, bate na superfície, na parede aí do recipiente, ele retorna para o estado líquido e voltando aí nesse processo de equilíbrio, né? Isso nós estamos falando do sistema fechado, tudo bem? Aí, ó, o equilíbrio está ocorrendo aqui, ó, essa setinha de equilíbrio relacionada, tá? Vamos aí para o equilíbrio líquido-vapor. Vamos verificar o que é. Vou deixar essa parte final e daqui a pouco o Zoom apita dizendo que vai terminar. Ó, evaporação e condensação. Acontecendo apenas a velocidade de evaporação do líquido se torna igual à velocidade da condensação do seu vapor. Foi o que eu disse aqui, né? Ó. Aumentou a pressão, aumentou o calor aqui ambiente, vai aumentar a pressão aqui dentro. Quando aumenta a pressão aqui dentro, vai haver o aumento dessa pressão interna na superfície aqui do líquido, fazendo com que ocorra a convecção. A convecção movimenta aqui dentro, ó. As partículas começam a se agitar e elas desprendem, vai ocorrer o escape, vai virar no estado de vapor. E aí vai sair, né, tentar sair do ambiente, não vai conseguir porque está fechado, e vai retornar, né, no caso, ocorrer a condensação, que nós estamos vendo aqui, né, ó, vai ocorrer a condensação, ele volta para o estado líquido, e esse processo vai se repetindo enquanto você estiver num ambiente com a temperatura alta, né, ambiente com temperatura alta. Então, ó, pressão, a definição aqui, ó, pressão ou tensão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores. Então, os vapores estão indo lá e estão voltando aqui, ó, para poder exercer novamente. Quando esses estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Então, todo e qualquer
Todo e qualquer solvente, gente, eles possuem uma pressão de vapor, uma pressão máxima de vapor. Deixa eu dizer para vocês, a natureza deles é importar, lógico. Se você estivesse fazendo um comparativo entre solutos puros, entre solventes puros, como um éter, álcool e água, né? Se eu fizesse um comparativo com esses três e perguntasse para vocês qual dos três, em temperatura ambiente, em sistema aberto, né? Eu não vou ter a tampinha lá, em sistema aberto, qual dos três evapora primeiro? Qual dos três vai evaporar primeiro? Você tem que ter em mente uma coisa. Para que algo evapore, para que uma solução ou um solvente puro evapore, eu necessito igualar as pressões. Quem? A pressão máxima de vapor desse solvente com a pressão externa. Lembrando que nós estamos ao nível do mar. Se estamos ao nível do mar, nós estamos numa pressão de 1 atm, que corresponde a 760 mmHg, que é milímetro de mercúrio. Ou, se você quiser transformar para Tó, 1 atm corresponde a 760 Tó. O que eu estou falando de Tó? Tó é Torricelli, lembra? Lá na física. Se trabalha bastante com Tó ou com o Pascal, que é universal. Tá? Isso daí a física também explica, tá? Questão de pressões. Eu acho que você já deve ter visto isso se não foi com o Orso, foi com o Fernando, né? Relacionando aí aos gases. Ok? Alguma pergunta, gente? Se eu estiver falando rápido demais, por favor, me interrompam, digam, tá? Eu não quero prejudicar ninguém. Influência da temperatura na pressão de vapor. Como é que a temperatura vai influenciar? Bora ver aí. Nós temos aí o sistema inicial, né, no estado inicial, e veja aí esse gráficozinho representando aí, essa tabela, perdão, representando aí as temperaturas da pressão máxima. Então, veja, estou falando da água pura. Então, a água a 0 grau, ela tem uma pressão de 4,6. A 0 grau, a pressão dela é baixinha. Então, quando eu vou aumentando a temperatura, estou aumentando o quê? Está aumentando a pressão. Ó. Elas são diretamente proporcionais, não é verdade? Ó. Chegou aqui nos 100 graus, olha quanto é que eu tenho de pressão. 760 mmHg. 760 milímetros de mercúrio. A 100 graus, eu consegui igualar, gente. Eu consegui igualar a pressão do líquido com a pressão ambiente. Cheguei a 1 atm. E aí, o que vai acontecer com esse líquido? Ele começa a evaporar. Porque para ele evaporar, para ele entrar no escape, ele precisa igualar a sua pressão máxima de vapor com a pressão ao nível do mar. Ok? Isso vai acontecer, por exemplo, se você vai lá para São Paulo, né, que tem aí, é mais alto, né, em relação a nós aqui, ao nível do mar, você vai notar, por exemplo, que a água lá ela vai ferver a uma temperatura menor, até porque está mais alta, a pressão é baixa. Né? Então, quanto mais alto eu vou, menos pressão eu tenho. Né? Então, lá em São Paulo, a água vai ferver a 80, 85 graus aproximadamente. Tá? Então, eu vou precisar de menos energia para chegar nessa pressão, para igualar as pressões e fazer com que a água evapore. Imagine, então, lá em La Paz, na Bolívia, 2.800 metros a nível do mar. Então, a água ela vai ferver com menor temperatura ainda. Então, a pressão de vapor ela vai ser diretamente proporcional à temperatura. Tá? Então, elas têm que andar em conjunto, ok? Então, nós vamos ver, por exemplo, que quando eu quero falar em sistema aberto sobre esse procedimento de pressão e evaporação, eu vou notar que a pressão vai ser inversamente proporcional. Então, vamos ver isso daí. Aqui é o gráfico, só representando aí, enquanto eu aumento a pressão, estou aumentando a temperatura e vice-versa. Influência da natureza do líquido. Então, a natureza dele, se é um líquido mais solto, né? Aí vem a questão do volátil. Quando você põe álcool na sua mão, você está aqui, né, fazendo a asepsia da mão por causa da questão da pandemia, você nota uma certa ausência de calor, como diz os físicos, né? Se você disser que é frio, o físico joga uma chinela em você, eles não gostam. É ausência de calor, segundo a termodinâmica. Então, lá, o que foi que aconteceu? Por que na tua mão ficou ali friinha, né? Geladinha? É justamente porque o álcool presente ali, ele é um procedimento de absorção de calor. Ele precisa absorver calor para poder evaporar. Então, o que foi que ele fez? Ele roubou o calor da tua mão. Então, aquela ausência de calor ali é justamente ele retirando o calor para poder evaporar. Então, compostos voláteis, né, elementos voláteis, substâncias voláteis, têm essa tendência. Eles
quebram, eles evaporam facilmente. Ele sai do estado líquido para o estado de vapor facilmente. Então, o álcool é um deles, a acetona é uma delas, o éter é outro, né? Então, a natureza dele, gente, é a natureza orgânica, né? A presença dos orgânicos está condicionada a uma coisinha que vocês conhecem muito bem, ligações covalentes. As ligações covalentes, elas têm uma interação chamada de polo, né? Aquela interação onde eu estou induzindo a ligação a acontecer. Só fazendo aí uma ressalva sobre isso, nós sabemos que as ligações covalentes, a tendência delas é se afastarem. Então, eu tenho um limite de aproximação. Porque se afastar em que sentido, professor? Se eu tenho elementos que são iguais ou que têm características parecidas, a tendência deles é se repelir, a se afastarem. Então, as ligações covalentes, o rompimento é iminente. Tá? Então, se eu aumento a temperatura demais, se eu aproximo demais esses ligantes, o rompimento dessa ligação vai acontecer facilmente. Então, esses elementos voláteis, todos eles estão condicionados a esse tipo de ligação. São ligações covalentes. Nós temos aí a dativa, né, aquela que ocorre em empréstimo. Lembrando que esse empréstimo é de um par de elétrons, não posso emprestar apenas um elétron para poder estabilizar alguém. Esse empréstimo tem que ser de um par mesmo, tá? Só para a gente relembrar isso daí sobre natureza. Então, veja, ó, líquidos mais voláteis do que a água, como álcool comum, éter comum e etc., evaporam-se mais intensamente, resultando em maiores pressões máximas de vapor à mesma temperatura. A curva desses líquidos estão evidentemente acima da curva da pressão máxima de vapor da água. Vamos ver. Se você coloca, ó, nós temos aí, não tem os mesmos que eu citei na escrita, mas temos exemplos aqui. Vocês notam que a gente tem aí cetona, água e óleo. Vocês estão notando em cima, eles com o mesmo nível. E o de baixo, vocês notam que os níveis são totalmente diferentes. Por que é evaporado dessa maneira? Pela natureza de cada um. A acetona é volátil demais. Abriu lá, as meninas aí que ficam tirando o esmalte, né, alguns utilizam os dentes, que é mais prático, mas utilizam a acetona para retirar o esmalte, sente o cheiro de longe, né? Quem está lá no quarto vai sentir o cheiro da acetona, também porque ela está evaporando. Quando você deixa aberta, ela vai entrar em contato com o calor, vai absorver aquele calor do ambiente e vai evaporar, né? Então, é um processo endotérmico, né? Então, eles são endotérmicos, eles precisam absorver esse calor para poder evaporar. Então, aí, você observa que o óleo não mudou nada. Você pode deixar o óleo aberto, lógico que vai ter a questão da proliferação de bactérias, né? Vai ter todos os procedimentos biológicos existentes, mas, relacionando as propriedades, vocês vão notar que não vai evaporar nada do óleo. Por quê? Porque a natureza dele é complicada. A natureza do óleo são cadeias enormes de carbono e hidrogênio, enormes. Para vocês terem ideia, aquele açúcar gostosinho daquele biscoito que o meu tempo está acabando, né? Essa reunião será finalizada em 10 minutos. Atualize agora para remover o limite de... Não dá para atualizar. Atualizar é mais caro, né? Para atualizar é mais caro. Então, vamos aqui. Voltando para cá. Já aproveitando aí o gráfico. E agora sim, levando em consideração algo que está dito ali, que está escrito ali, nós vamos notar o seguinte, que a natureza do óleo, voltando aí para o que vocês consumiram hoje, antes de começar as aulas, aquele biscoitinho, né? Aquele Nescauzinho pronto, bem cremosinho, bem gostosinho, ele está cheio de gorduras, no caso aí, derivadas desse óleo, que nós chamamos de gordura trans. Essas gorduras, esses óleos, eles têm aproximadamente 200 a 300 carbonos, então a cadeia é enorme, né? O rompimento, a quebra, demora demais, né? Professor, mas eu pego lá a gordura, eu utilizei óleo, preparei um alimento no dia e utilizei esse óleo no outro dia, ele estava endurecido. É porque é o que acontece no nosso organismo, tá, gente? A diferença entre óleo e gordura é porque o óleo é líquido, a gordura é sólida. Só que um se transforma em outro. O óleo vai se transformar em gordura quando ele vai hidrogenar. Ele hidrogena, vai entrar hidrogênios na molécula e aí vai dar aquela robustez, né? Então, nas artérias de muitos, inclusive na minha, eu espero que dure mais algum tempo, quem consome essas coisas, né? Pizzas, sorvetes, milkshakes da vida, corre esse risco justamente porque essa gordura vai ficar depositada.
chamada gordura trans, que nós conhecemos muito bem. Mas voltando para cá, vocês estão notando que o éter, que está aqui em vermelho, ele está mais próximo aqui da ordenada da pressão. Né? Então, nós temos o éter, depois o álcool e a água. Todos eles aqui, ó, relacionando o nível de um ATM. Então, veja, quando a gente trabalha com isso daí, a dica minha é a seguinte: quando você se deparar com um gráfico e perguntar para vocês qual desses elementos possui a maior pressão máxima de vapor, qual deles possui a maior pressão máxima de vapor? Vai ser, gente, aquele que se aproxima da pressão. O que estiver mais próximo da pressão, gente, é o que terá a maior pressão de vapor. E escutem bem, quem tem a maior pressão de vapor tem a menor temperatura de ebulição. Por quê, professor? Porque ele vai evaporar primeiro. Então, se ele vai evaporar primeiro, ele vai chegar mais rápido à pressão de um ATM. Eu não preciso de tanta temperatura assim. Lembra de São Paulo? Eu não preciso de tanta temperatura assim para que a água evapore. Porque a pressão lá é baixa. Né? Eu vou conseguir diminuir essa pressão e vou igualar ela facilmente com a quantidade de energia que eu tenho, no caso, calor. Né? Então, o mais próximo da ordenada de pressão é aquele que terá a maior pressão de vapor. E lembrando, quem tem a maior pressão de vapor terá a menor temperatura de ebulição. Então, consequentemente, a água, vocês estão vendo que ela está mais distante da pressão, a água ela tem a menor pressão máxima de vapor, mas ela possui a maior temperatura de ebulição. A água ferve a 100, o álcool vai ferver a 35 e o éter ferve a 25. Né? Então, vocês estão vendo que a temperatura de ebulição de cada um é diferente, né? É uma crescente. E a pressão máxima de vapor também. Só que a pressão máxima de vapor do éter é a maior. Oi, diga, Alisson, diga lá. Tá, professor, se a pressão, na quantidade de pressão interfere na temperatura de ebulição, o que acontece com a substância que está no espaço, no caso, no vácuo, sem pressão, e eu quero meio que... como é que fala? Um líquido, pronto. Um líquido, eu quero fazer com que esse líquido vire gás. Não consegue. Não consigo. Não consegue. Porque eu preciso da pressão. Não consegue. Não é à toa que os astronautas eles levam tudo em ração. É ração mesmo, tá? Tudo sem líquido. É tudo desidratado. Tá? Então, o que eles se alimentam lá é tudo desidratado. Até para eles beberem é uma confusão muito grande. Tá? Porque não vai conseguir. Precisar ferver as coisas lá é impossível. A água é muito reaproveitada. Até mesmo do CO2 que eles estão liberando, sabendo reaproveitamento para poder produzir. Então, não vou ter a pressão máxima de vapor no vácuo, não existe. Então, quem assistiu, por exemplo, Perdido em Marte, ele é ficção. Ele não conseguia fazer fogo nunca ali. Então, não tem como fazer. Tá na teoria, não. Nem oxigênio tem para ter a combustão. Justo. Eu posso até produzir. Ele fez, por exemplo, trabalhar com nitrogênio, né? A presença de nitrogênio, eu tenho hidrogênio, eu posso produzir, que o hidrogênio é combustível, é explosivo, né? Você sabe disso. Mas eu não consigo controlar, não dá para controlar. É diferente daqui. Então, da mesma forma, na questão da ebulição, o gelo também não vira líquido ou não interfere? Não, é nesse mesmo procedimento. Inclusive, se uma pessoa morrer... Sim, não tem. A pressão lá não existe. Não existe pressão. Tá? Eu não consigo, por exemplo, o gelo, se você chegar a levar gelo, eu acredito até que eles conseguem fazer nas bases deles lá, né? Isso eu acredito. Mas não deve ser um processo fácil. Até porque eu não consigo relacionar a pressão. Eles conseguem manter pressurizado no ambiente onde eles estão, mas fora não dá. Fora não tem como fazer. Então, por exemplo, se uma pessoa morrer em Marte, ela vai ficar em Marte para sempre, ela não vai entrar em decomposição. Não se decompõe lá. Então, se alguém vai lá e sei lá, faz um cocôzão lá em Marte, vai ficar lá, se tiver alguém observando, vai ver aquela matéria lá, não tem como decompor. Não temos oxigênio, não temos pressão.
Tá? Não tem como. Tudo bem? Não sei se eu consegui te responder, mas vamos prosseguir aqui, tá? A influência da quantidade. Oi, Mariana. Não, foi um erro aqui. Pode prosseguir. Tá. Influência da quantidade de líquido. Então vamos ver. Ó, a pressão máxima de vapor de um líquido a uma dada temperatura não depende das quantidades de líquido e de vapor presente. Imaginemos dois recipientes fechados à mesma temperatura e contendo o mesmo líquido. A pressão máxima de vapor será exatamente a mesma nos dois recipientes. A diferença é que você vai ver o procedimento dele evaporando, né? Ó. Ele evapora, você olha isso daqui, ó. Vai dizer, meu Deus, a garrafa está furada. Não é aquilo que eu tinha falado inicialmente. Mas o que está acontecendo aqui? O desprendimento do gás, ele está desprendendo. Então, desse desprendimento, o estado de vapor não encontra mais espaço para sair. O que vai acontecer? Ele vai voltar. Ele vai aumentar tanto aqui a quantidade de vapor que ele vai desprender quase que tudo. E aí vai haver a condensação. Aí ele volta para esse estado aqui praticamente. Praticamente ele volta. Só não vai voltar assim no total, porque a nossa temperatura aqui ambiente é alta, vamos dizer assim. Né? Mas no sul do país, por exemplo, isso pode acontecer facilmente. A temperatura vai variando, né? Vai vindo essa variação. Nós aqui, o inverno e verão, enfim, tudo é a mesma coisa. Praticamente a mesma temperatura. Ok? Aqui, ó, é um exemplo muito prático para quem observa os isqueiros. Eu mesmo ficava, quando criança, pegava o isqueiro do papai e ficava mexendo no gás, né? O líquido lá e ele sair no gás. Aqui é como se fosse um botijão de gás, gente. O botijão de gás tem isso daqui. Tem o gás pressurizado, né? E a partir do momento que eu tiro essa pressão, ele vai evaporar normalmente. Tá? Ocorre a evaporação normal. Oi? Mas o gás do isqueiro parece tipo um líquido, né? Sim, é líquido. É líquido justamente porque ele está liquefeito. Você nota que quando você aperta lá no êmbolozinho do isqueiro, não vai sair líquido, sai o gás. Entendi. Não é? Porque ele tá sob pressão. Entendeu? Então, quando aumenta a pressão, é um botijão de gás. Você já trocou um botijão de gás na vida, não já? Então, você vai notar que ele balança, né? Quando você balança, tem o estado líquido. Gente, está faltando só um minuto aqui para encerrar a aula. Então, para não encerrar assim, de supetão, tem 15 alunos participando. Aí eu vou fazer aqui o print. Digam X. X. Fiz o print aqui, tá? A próxima aula eu vou continuar esse conteúdo, mas vai estar hoje no Edu 3, uma listazinha com esse material. Maísa, quanto tempo, Maísa? Meu mundo caiu. E esse rapazinho aqui com esse cachorro? Rapaz, esse cachorro... professor. Pois é. Esse cachorro aqui tem que fazer a sobrancelha, viu? Não tá legal, não. Opa, vira aí, Clara. Quem é? Ei, Clara, Lara? Clara é pra assistir sozinha.